Geladeira, depois de um tempo, para de gelar e depois ela volta a gelar de novo, aí para de novo, fica nesse ciclo aí quase que interminável. Pessoal, depois que dá carga de gás, o que eu vou passar por aqui para vocês é para dar uma dica aí para quem já lida com manutenção de geladeira, ok? Bem, vamos lá. Eu tenho recebido às vezes dúvidas da seguinte forma: olha só, depois que eu dei carga de gás na geladeira, limpei a tubulação da geladeira com fluido de limpeza, troquei o filtro secador, aí a geladeira funcionou muito bem, entreguei para o cliente, depois o cliente reclama que ela não está gelando bem, aí eu trago para a oficina, eu ligo, ela funciona bem, depois de alguns dias ela para de novo, ou depois de algumas horas ela para, aí desligo, aí quando liga ela volta a funcionar de novo. Vamos lá, pessoal, vamos discutir aqui uma das possíveis causas que podem estar acontecendo isso. A geladeira funciona, e tem muitos casos, tá? A geladeira funciona, aí ela deixa de refrigerar a parte de baixo, e a geladeira, aí passa um tempo, ela esquenta, aí ela volta a funcionar de novo, volta a gelar de novo, aí para, né, de gelar embaixo, e fica assim, nesse ciclo aí interminável. O que está acontecendo, pessoal, nesses casos, é o seguinte. Eu vou contar agora um último caso que eu recebi aqui de uma reclamação dessa. O técnico ele foi na casa do cliente, fez a substituição do filtro secador, né? O filtro secador tem a função aí de reter as partículas, né, que estão circulando no sistema e fazer com que elimine um pouco da umidade também que circula aqui no sistema. Então ele trocou o filtro, botou o filtro novo, fez a limpeza da tubulação da geladeira, trocou o óleo do motor e a geladeira ficou funcionando muito bem. Entregou para o cliente depois retornou, ligou para ele de novo e falou: olha, a geladeira não está funcionando bem. Pessoal, quando a gente recebe essa notícia é muito ruim, né? Depois que a gente faz algum serviço, o cliente retorna dizendo que está dando problema. E a gente, ai, né? Aí ele pegou a geladeira, ligou na oficina, viu que a geladeira estava funcionando bem. Depois a geladeira começou a dar problema de novo, começou a não refrigerar. Só que o técnico percebeu o seguinte: ela estava marcando, eu vou dar aqui só como um exemplo didático, tá, pessoal? Então ela estava marcando aqui um PSI na baixa, isso ela funcionando bem. Então ele no manômetro lá está marcando um PSI. Quando ela começou a dar defeito, a pressão dela caiu. Normalmente entra em vácuo, tá, pessoal? Normalmente entra em vácuo. Entrou em vácuo, parou de gelar. Por que está acontecendo isso? Aí depois que desliga a geladeira ou deixa ela ligada, quando ela começa a esquentar, a pressão sobe, ela volta a funcionar bem, depois cai em vácuo de novo. Isso acontece devido à umidade no sistema. Ok, pessoal? Eu vou explicar o que acontece. Por que ele entra em vácuo aqui, essa questão da umidade. Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa, pessoal. Hoje em dia não dá para se fazer manutenção de geladeira sem ter um vacômetro digital. Não é que não dê, você vai fazer serviço, mas você vai ter problemas, como alguns me retornam. Por este motivo, quando eu vou ver, não tem às vezes um vacômetro digital. Vamos lá, pessoal. O que acontece aqui? O problema. Depois eu vou explicar o porquê que tem que ter o vacômetro digital. Você foi lá, fez vácuo, usou a bomba de vácuo, e você não tem um vacômetro digital. Você vai usar o manifold para poder verificar se ele entra em 30, né, polegadas de mercúrio negativas. Aí quando chega lá em 30 polegadas negativas de mercúrio, você, opa, já está no vácuo. Primeiro erro, não está no vácuo. Essa medição de 30 polegadas negativas de mercúrio que marca no manifold, ela é totalmente imprecisa. Ela não vai dizer para você se realmente entrou em vácuo, tá, gente? Não vai dizer, não tem como, né? Só só mesmo um vacômetro digital que é capaz disso. Por quê? Quando o sistema está em vácuo, a ausência de ar totalmente aqui de gases dentro do sistema, quando ele atinge 500 microns, né? Quando ele atinge 500 microns, e isso você vê no vacômetro digital, aí sim você pode dizer que o sistema está em vácuo. 500 microns ou menos, tá? Mas 500 microns você já pode dizer que entrou em vácuo. Porém, se você está usando a bomba de vácuo com o manifold analógico aqui, quando ele chega em 30 polegadas negativas,
não significa que chegou em 500 microns, tá, gente? Eu já cansei de fazer teste e eu botei o manifold analógico e botei o meu vacômetro digital. Fui fazer vácuo. Quando ele atingiu os 30 polegadas de mercúrio aqui, e olha que eu deixei algum tempo ligado, tá? Deixei lá 30 minutos com ele funcionando. O meu vacômetro digital ainda estava marcando 900 microns, ou seja, enquanto que aqui já tinha atingido 30 polegadas negativas, né, de vácuo, o meu vacômetro digital estava em 900, ou seja, para qualquer outra pessoa já está bom, já está em vácuo. Aí desliga e coloca fluido refrigerante. Isso aí é um problema. Ou seja, o vacômetro ficou funcionando. Quando chegou em 500 microns, aí sim eu sei que eu consegui colocar o sistema em vácuo. Ou seja, ele tirou toda a parte de gases, umidade, tudo que tem dentro do sistema, principalmente a umidade, tá, gente? Então ele tirou, então eu posso ter a certeza e a garantia de que o sistema está em vácuo, não tem umidade. Enquanto ele não atingir os 500 microns, significa que você tem problema ali no sistema, ou tem vazamento, né, ou está entrando ar na tubulação devido a algum furo na tubulação, alguma solda mal feita, ou ele está com umidade, e às vezes até umidade no próprio óleo, você tem que fazer quebra de vácuo. Então, pessoal, só mesmo com a utilização de um vacômetro digital, você sabe se realmente o sistema entrou no sistema. Tem que chegar lá em 500 microns. Deixa eu ver se eu consigo escrever 500 aqui de cabeça para baixo. Chegou em 500 microns, né, de mercúrio, aí você sabe que está em vácuo. Se não chegar e tiver com um valor muito alto, ainda tem umidade no sistema. Aí você vai dar carga de gás e vai ter problema. Aí o que acontece, gente? Quando tem umidade no sistema, o fluido ele sai aqui do compressor, né, na válvula de descarga. Ele sai daqui na válvula de descarga, vem aqui para a condensadora, que é aquela grade que fica atrás da geladeira, ou em algumas geladeiras fica até embutido dentro do gabinete. Sai da condensadora e entra aqui no filtro. Saiu do filtro, ele vai entrar aqui no tubo capilar, ó, tubo capilar. Só que aqui é que está o grande problema, ó, exatamente aqui, ó, na entrada da evaporadora. A evaporadora é aquela parte que fica lá dentro da geladeira, que vai puxar o calor dentro da geladeira e vai resfriar os alimentos. Então, quando o fluido sai aqui do capilar e ele entra na tubulação da evaporadora, eu botei aqui grossinho como tivesse ampliado a tubulação, tá, gente? Aqui é um tubo. Eu só ampliei aqui e aqui eu segui normal, mas eu ampliei. Então, o tubo capilar, quando ele chegar aqui, quando chegar aqui dentro, ele vai se expandir aqui. Ele entra em forma de líquido e vapor aqui. Ele vai começar a se expandir aqui. E assim ele vai absorvendo calor até retornar. Então você deu lá a carga de gás. Chegou a um certo valor aqui, pelo peso da geladeira, não foi que você botou 100 gramas de gás. Botou 100 gramas de gás e ele ficou marcado, um exemplo, tá, gente, como 1 PSI. O que acontece? Se tiver umidade no sistema, quando ele for expandir aqui, essa umidade, essa água que tiver aqui, como a pressão vai ficar muito baixa aqui, e ele vai começar a absorver calor, essa água vai congelar. Deixa eu mudar aqui, ó. Essa água que vai vir com o fluido vai congelar aqui e vai obstruir aqui, ó. Congelou, não vai mais passar fluido refrigerante para cá, gente. Não vai passar mais. E o que vai acontecer? Se eu meio que tampar aqui, ó, o que vai acontecer com a pressão? O compressor está puxando. Ele está puxando. De repente faltou fluido aqui. Ó, ele vai cair a pressão. Vai cair a pressão aqui. Aí o que acontece? Vai esquentar, porque ele não vai circular mais fluido, a temperatura vai crescer. Vai aumentar, né? A temperatura vai aumentar. Quando a temperatura aumentar, ele vai derreter aquele gelo que formou aqui. Aí o fluido volta a circular de novo. Vai gelar de novo. Aí quando a temperatura estiver muito baixa, aí vai congelar a água aqui e a pressão cai de novo. Fica nesse ciclo aqui interminável. Antigamente, o pessoal tinha um procedimento que não era nada técnico, nada correto, de aplicar Dryzone junto com o fluido refrigerante. O Dryzone, ele não deixa que a água congele aqui. Então o pessoal que não tinha bomba de vácuo na época fazia esse procedimento que é totalmente errado. Por quê? O Dryzone, ele vai corroer, gente, o motor que tem aqui dentro, o motor elétrico lá com as bobinas, né? Ele vai corroer a bobina e vai detonar o compressor com o passar do tempo.
Beleza? Então o Dryzone não pode ser usado exatamente por isso. Ele cria um ácido aqui em alta temperatura e ele vai detonar o motor aqui. Ok? Qual é o correto a fazer aqui? O correto é você usar um medidor de vácuo digital, ter certeza que chegou em 500 microns, porque se ele chegou em 500 microns, não tem o porquê você ter água chegando, a umidade aqui para congelar aqui. Não tem como. Ok? Não tem como. Se por acaso, pessoal, e outra coisa, então vocês entenderam aqui o que causa esse tipo de problema. É a umidade no sistema. Por quê? Não adianta, se você só tem um manifold analógico, não adianta se basear nas 30 polegadas negativas aqui, que isso aqui não é indicação de que entrou em vácuo, gente. Não tem como, certo? Não tem como. Ou você deixa essa bomba funcionar. Primeiro a bomba tem que estar com óleo trocado, né? A bomba de vácuo que você vai colocar para fazer o vácuo, ela tem que estar com óleo trocado, as mangueiras têm que estar todas funcionando direitinho, né? Para não ter problema, mangueira velha em bomba de vácuo não dá certo. Então tenha certeza que seus equipamentos, seus instrumentos de bomba de vácuo estão ok. Então você só tem certeza que entrou em vácuo o sistema, que você tirou a umidade com o uso de um vacômetro digital, para chegar em 500 microns ou menos, né? 400, 300 microns seria ótimo, mas chegou em 500 já está em vácuo. Ok? Pessoal, então tá explicado o porquê que causa essa queda de pressão aqui no retorno, porque a água congela aqui na saída do capilar, na entrada do tubo da evaporadora. Aí quando você desliga a geladeira e ela começa a esquentar, esse gelo que tem aqui dentro vai derreter, o fluido vai começar a circular, a geladeira volta a funcionar, mas com a pressão muito baixa aqui dentro, e ele vai começar a esfriar bastante, e essa água vai congelar de novo e vai ficar nesse ciclo. Se para de gelar, congela, gela, fica nesse jeito. Aí você fica vendo que ora a pressão sobe um pouco, ela entra em vácuo, sobe, entra em vácuo, certo? Porque tem umidade no sistema, correto, pessoal? E não esqueça de que é sempre aconselhável, quase poucas pessoas fazem isso, de você fazer uma limpeza no sistema, uma troca de filtro, também trocar o óleo, tá, gente? Trocar o óleo. Porque se você vê que num vacômetro digital não chega a 500 microns, muitas das vezes pode ser, você tem que tentar fazer uma quebra, né, de vácuo com nitrogênio, ou até, quem sabe, trocar o óleo do compressor, certo? Bem, pessoal, eu posso dar mais aulas sobre isso aqui, tem muita coisa também para poder falar sobre isso aqui, tá, gente? Mas deixem nos comentários se vocês querem que eu continue com outras dicas de defeito baseado nisso aqui, para você que está iniciando aí na refrigeração, certo? Para dar essas dicas para que você não tenha dor de cabeça ao entregar um equipamento para o cliente. Então, se vocês quiserem mais uma outra aula igual a essa daqui, deixem no comentário, que aí eu já vou preparar mais uma aulinha para a gente ir falando sobre isso daqui em relação à manutenção de geladeira e freezer, ok? Ficamos entendidos em relação ao porquê que para de circular fluido aqui, para de gelar a geladeira parou de gelar. A pressão caiu, porque tampou aqui, a pressão cai, porque o compressor vai ficar puxando. Esquentou, ele volta a funcionar, a pressão sobe. Congelou, a pressão cai, deixa de congelar e fica nesse ciclo, devido à umidade no sistema. Beleza? Repetindo, só revisão. Antigamente se botava Dryzone, puxava com fluido aqui dentro. O Dryzone não deixa congelar a água, a geladeira funcionava, que é uma maravilha, não dava esse tipo de problema. Porém, ela danifica a bobina elétrica do motor. Aí o compressor vai para o pau. Então isso não é uma coisa certa de se fazer, é um prejuízo para o cliente, sem contar na sua ética e a sua moral, que também vai para o saco. Beleza, pessoal? Então, quem puder dar o like, agradeço pra caramba. Se não está inscrito, inscreva-se aí no canal e deixem nos comentários se vocês querem mais aulas como essa aqui, para dar aí dica de conserto aí para evitar abacaxi na entrega de um serviço. Um grande abraço, pessoal, até mais.